Aos 80 anos, Tom Selleck finalmente conta a verdade sobre Sally Field. Tom Selleck nasceu Thomas William Selleck em 29 de janeiro de 1945 em Detroit, Michigan, e foi criado no sul da Califórnia. Desde cedo, demonstrou um talento natural para o atletismo e uma autoconfiança espontânea que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua persona nas telas. Alto, de ombros largos e afável, Selleck inicialmente se dedicou aos esportes em vez da atuação, ganhando uma bolsa de estudos para jogar basquete na Universidade do Sul da Califórnia. Lá, ele estudou administração de empresas enquanto competia em alto nível, demonstrando disciplina e comprometimento, características que mais tarde lhe seriam muito úteis em Hollywood. A atuação não foi uma vocação imediata. Como muitos jovens de sua época, o caminho de Selleck foi moldado pelo serviço e pela responsabilidade. Ele serviu na Guarda Nacional do Exército da Califórnia durante a Guerra do Vietnã, uma experiência que lhe incutiu um profundo senso de dever e respeito pelos valores da classe trabalhadora. Essas qualidades mais tarde teriam forte influência nos personagens que ele interpretou. Os primeiros anos de Selleck em Hollywood não foram marcados pelo estrelato instantâneo, mas sim pela persistência e pelas rejeições. Ao longo da década de 1970, ele apareceu em comerciais, papéis menores na televisão e séries de curta duração. Apesar de seu carisma inegável e presença marcante em cena, o sucesso estrondoso permaneceu inatingível. Papéis lhe escaparam por entre os dedos, incluindo oportunidades perdidas que poderiam ter arruinado a carreira de um ator menos determinado. Em vez de se amargurar, Selleck continuou aprimorando seu talento, aprendendo paciência e humildade. Esses anos de formação lhe deram uma apreciação pelo trabalho estável e uma perspectiva realista sobre a fama, uma atitude que mais tarde o diferenciaria de muitos de seus contemporâneos durante as eras mais extravagantes de Hollywood. Tudo mudou em 1980, quando Tom Selleck foi escalado para o papel de Thomas Magnum em Magnum P.I. O papel o transformou em uma estrela mundial quase da noite para o dia. Como o detetive particular descontraído e espirituoso que vivia no Havaí, Selleck trouxe humor, inteligência e profundidade emocional a um personagem que poderia facilmente ter sido unidimensional. O icônico bigode de Magnum, as camisas havaianas e a Ferrari se tornaram símbolos culturais, mas foi a atuação de Selleck que deu alma à série. Ele interpretou Magnum como um homem de contradições, charmoso e ao mesmo tempo vulnerável, confiante e ao mesmo tempo inseguro, bem-humorado e profundamente leal. A série teve 8 temporadas e se tornou um dos dramas televisivos mais queridos de sua época. A atuação de Selleck lhe rendeu um Emmy e consolidou seu lugar na história da televisão. É importante destacar que ele resistiu a ser estereotipado, escolhendo cuidadosamente papéis que lhe permitissem crescer em vez de simplesmente repetir sucessos anteriores. No auge de sua fama na televisão, Selleck fez uma transição bem-sucedida para o cinema. Ele demonstrou suas credenciais de galã romântico em 3 Homens e um Bebê, que se tornou um dos filmes de maior bilheteria da década de 1980. Em seguida, atuou em filmes como Mr. Baseball, In and Out, High Road to China e Quigley Down Under, este último demonstrando sua afinidade natural com o gênero faroeste. O trabalho de Selleck nesse gênero revelou outra dimensão de sua identidade na tela. Ele trouxe autenticidade, força silenciosa e clareza moral ao gênero, evocando estrelas clássicas de Hollywood e, ao mesmo tempo, tornando os papéis inconfundivelmente seus. Sua presença física imponente e seu estilo de atuação discreto o tornavam especialmente adequado para histórias de honra, resiliência e justiça. Nos anos 2000, Tom Selleck retornou à televisão com um propósito renovado, abraçando papéis mais maduros e introspectivos. Sua interpretação do chefe de polícia Jesse Stone em uma série de filmes feitos para a TV tornou-se um dos capítulos mais aclamados pela crítica em sua carreira. Como Jesse Stone, Selleck entregou uma atuação profundamente humana, imperfeita, introspectiva e silenciosamente poderosa. Esses filmes permitiram que ele explorasse temas como solidão, moralidade e redenção, refletindo tanto as lutas do personagem quanto a sabedoria que Selleck acumulou ao longo de décadas na indústria. Seu envolvimento foi além da atuação. Ele ajudou a moldar o tom e o desenvolvimento do personagem, demonstrando ainda mais sua integridade artística.
Durante a temporada televisiva de 2007 a 2008, ele ganhou destaque de forma memorável com seu papel recorrente como AJ Cooper na série de sucesso Las Vegas. Ambientada no mundo brilhante e de alto risco da Cidade do Pecado, a série ofereceu aos telespectadores um olhar por trás das cortinas da vida dos funcionários de cassino, cujas responsabilidades profissionais frequentemente entravam em conflito com seus problemas pessoais. Como A.J. Cooper, ele trouxe profundidade e credibilidade a um personagem que enfrentava as intensas pressões de trabalhar em um ambiente onde luxo, tentação e perigo se cruzavam constantemente. Las Vegas prosperou com sua narrativa ágil, diálogos afiados e cenário glamouroso. Mas, em sua essência, era um drama centrado nos personagens que explorava lealdade, ambição, dilemas morais e as consequências de decisões que mudam vidas, tomadas num piscar de olhos. Sua atuação nesse período adicionou uma nova dinâmica ao elenco, enriquecendo a narrativa com nuances emocionais e realismo palpável. Por meio de histórias que exploravam conflitos no ambiente de trabalho, dilemas éticos e relacionamentos pessoais, abalados pelas exigências da profissão, seu papel ajudou a humanizar a atmosfera grandiosa do mundo dos cassinos. Em 2010, Selleck alcançou mais um marco na carreira ao ser escalado para o papel de Frank Reagan, o patriarca e comissário de polícia em Blue Bloods. O papel destacou sua seriedade, liderança e autoridade moral, ressoando fortemente com o público que admirava sua representação de força pautada por princípios. Como Frank Reagan, Selleck tornou-se um símbolo de liderança firme e resolução ética, sendo o pilar da série por mais de uma década. O sucesso do programa reafirmou sua notável capacidade de se conectar com espectadores de todas as idades e origens culturais. Do início da década de 1970 até o início da década de 1980, a vida pessoal de Tom Selleck se desenrolou discretamente, em paralelo à ascensão gradual de sua carreira de ator, refletindo um homem que, mesmo antes da fama mundial, valorizava profundamente o compromisso, a família e a responsabilidade. Em 1971, Selleck casou-se com Jacqueline Ray, modelo e atriz, numa época em que ainda trabalhava arduamente para se estabelecer em Hollywood. Esses não eram os anos glamourosos e repletos de manchetes do estrelato. Em vez disso, foram marcados por audições, trabalhos comerciais, papéis secundários e a persistência necessária a um jovem ator tentando encontrar seu lugar em uma indústria imprevisível. Ao longo de seus 11 anos de casamento, que durou até 1982, Ray proporcionou estabilidade durante um período em que a carreira de Selleck permanecia incerta, e o casal compartilhou uma vida amplamente afastada do intenso escrutínio público que o perseguiria posteriormente. Um dos aspectos mais significativos e duradouros desse casamento foi a decisão de Selleck de adotar o filho de Jacqueline Ray, Kevin Shepard, que nasceu em 1966. A adoção foi uma poderosa expressão da crença de Selleck na família escolhida e na responsabilidade emocional, ressaltando sua disposição em assumir plenamente o papel de pai, em vez de permanecer uma figura distante ou simbólica. Kevin adotou o sobrenome de Selleck e foi criado como seu próprio filho, um vínculo que se estendeu muito além da obrigação legal. Mesmo com o aumento das exigências da carreira de Selleck e o eventual fim do casamento, seu compromisso com Kevin permaneceu inabalável, ilustrando um profundo senso de lealdade e cuidado. Mais tarde, Kevin Shepard trilharia seu próprio caminho no mundo criativo, optando pela música em vez da atuação. Ele se tornou o baterista da banda de rock americana Tonic, que alcançou grande sucesso no final da década de 1990, com hits como If You Could Only See. As conquistas de Kevin refletiram tanto seu talento individual quanto o ambiente acolhedor em que foi criado, que incentivava a expressão criativa e a perseverança. Selleck sempre foi descrito como uma figura paterna orgulhosa, apoiando discretamente a carreira de Kevin, ao mesmo tempo que lhe permitia a liberdade de definir o sucesso em seus próprios termos. Após o fim de seu primeiro casamento e quando sua vida profissional começou a mudar drasticamente, Selleck encontrou o amor novamente de uma forma inesperada e profundamente reconfortante. Em 7 de agosto de 1987, no auge de sua fama mundial com Magnum P.I., ele se casou com Gilly Joan Mack, uma atriz e dançarina inglesa, nascida em 1957.
Os dois se conheceram na Grã-Bretanha, onde Mac estava em cartaz no musical Cats. O encontro deles contrastava fortemente com o padrão de Hollywood, uma estrela de televisão mundialmente famosa atraída por alguém fora dos holofotes típicos das celebridades. A conexão entre eles foi, segundo relatos, imediata e sincera, baseada mais em valores compartilhados e respeito mútuo do que em fama ou status. O casamento com Gilly Joan Mac marcou uma profunda virada na vida de Selleck. Determinado a proteger seu relacionamento das pressões da fama, ele se tornou extremamente reservado, resistindo à exposição constante que frequentemente acompanha o estrelato. Esse compromisso com a privacidade se estendeu à vida familiar, que ele deliberadamente manteve longe dos holofotes de Hollywood. Em vez de deixar que sua carreira ditasse todas as suas escolhas pessoais, Selleck tomou decisões conscientes de diminuir o ritmo profissional quando necessário, priorizando a estabilidade e a presença em casa. A união do casal se fortaleceu ainda mais com o nascimento da filha, Hannah, em 16 de dezembro de 1988. A paternidade aos 40 anos trouxe um renovado senso de propósito para Selleck, e ele frequentemente falava sobre como se tornar pai mais tarde na vida remodelou suas prioridades. Determinado a estar presente durante os anos de formação de Hannah, ele notoriamente se afastou do auge de sua fama na televisão, escolhendo a família, em vez da busca incessante por uma carreira de sucesso. Uma decisão que o diferenciou em uma indústria conhecida por suas exigências e concessões. Hannah Selleck cresceu em grande parte protegida dos holofotes, criada com forte ênfase em disciplina, humildade e realização pessoal. Ela se tornou uma talentosa amazona de competição, conquistando reconhecimento no hipismo, em vez de seguir os passos do pai na atuação. O sucesso dela refletiu os valores incutidos por ambos os pais: dedicação, paciência e a compreensão de que a realização vem da paixão e do trabalho árduo, e não da fama. Aos 80 anos, Tom Selleck chegou a uma fase da vida em que a reflexão lhe é natural e a honestidade se torna essencial. Com a perspectiva de décadas de experiência, Selleck falou abertamente sobre seus relacionamentos passados, e entre os mais duradouros e delicadamente romantizados está sua ligação com a atriz Sally Field. Embora o tempo que passaram juntos tenha sido breve e discreto, a história permanece na história de Hollywood como um daqueles casos em que duas estrelas cruzaram o caminho justamente quando suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Selleck e Field tiveram um relacionamento amoroso por volta de 1979, um período crucial na vida pessoal dele. Ele havia se separado recentemente de sua primeira esposa, Jacqueline Ray, e estava navegando pelo terreno emocional incerto que frequentemente acompanha o fim de um casamento. Olhando para trás, Selleck reconheceu que esse momento de transição moldou a profundidade com que ele conseguia se comprometer com algo novo. Eu não estava destruído, refletiu ele certa vez, mas ainda estava descobrindo quem eu era fora de um casamento. Isso muda a forma como você encara o amor. Nesse espaço surgiu Sally Field, calorosa, inteligente e já um rosto familiar para o público americano. Embora nunca tenham estrelado juntos um grande filme, Selleck e Field circularam na mesma órbita profissional ao longo da década de 1970. Ambos faziam parte de uma geração de artistas que buscavam se desvencilhar dos estereótipos iniciais e provar que eram capazes de trabalhos mais sérios e duradouros. Field já havia alcançado a fama como a garota da porta ao lado em Gidget e, mais tarde, como a freira peculiar e inocente em A Noviça Voadora. Selleck, por sua vez, passou anos batalhando em testes, comerciais e papéis de curta duração na televisão, lutando pelo sucesso que sempre parecia estar fora de alcance. Nós dois estávamos subindo na carreira, disse Selleck. A diferença era que ela já havia alcançado um patamar que eu ainda almejava. A história que compartilhavam remontava até mesmo aos cantos mais obscuros de Hollywood antes da fama, incluindo participações em programas como The Dating Game. Embora não tenham aparecido necessariamente no mesmo episódio, a coincidência ressalta o quão próximos seus caminhos estiveram muito antes do destino intervir. É engraçado pensar nisso, refletiu Selleck. Você é jovem, cheio de esperança, e aceita qualquer trabalho que apareça. Você não tem ideia de quais momentos serão importantes mais tarde. Quando Selleck conseguiu o papel de Thomas Magnum em Magnum, P.E., tudo mudou. A série não apenas o tornou uma estrela, como o transformou em um ícone cultural quase da noite para o dia.
Com a fama vieram agendas implacáveis, escrutínio público e exigências da carreira que deixaram pouco espaço para a estabilidade pessoal. Enquanto isso, Field estava evoluindo rapidamente como atriz, logo conquistando aclamação da crítica e Oscars por performances que romperam com sua imagem inicial na televisão. Estávamos ambos avançando rápido, admitiu Selleck, não exatamente nos afastando um do outro, mas seguindo em direções diferentes. Não houve rompimento dramático, escândalo ou ressentimento. Em vez disso, o relacionamento deles se desfez silenciosamente, mais por uma questão de tempo do que de emoção. Selleck sempre falou de Field com profundo respeito e carinho. Sally é exatamente quem as pessoas pensam que ela é, disse ele afetuosamente. Ela é autêntica, gentil e mais forte do que demonstra. Em uma indústria frequentemente definida pela ilusão, essa autenticidade deixou uma impressão duradoura nele. Agora, décadas depois, Selleck encara o breve romance não com arrependimento, mas com gratidão. Representa um momento em sua vida em que as possibilidades ainda eram infinitas e o futuro incerto. Algumas pessoas entram em nossas vidas por um período, refletiu ele. Elas não foram feitas para ficar para sempre, mas são importantes para sempre. Para Tom Selleck e Sally Field, a história deles nunca foi sobre permanência. Foi sobre o momento certo, ambição compartilhada e uma conexão que permanece na memória com carinho, mesmo depois que os holofotes se apagaram.